capacidade de ouvir e de procurar junto alternativas para enfrentar todos esses desafios. Escute, o senhor, há 2 ou 3 dias, saiu a informação de que por conta dessa negociação de folha com o banco, o Estado receberia 400 milhões de reais. E eu fiquei pensando, até falei com o seu secretário, o doutor Danilo, perguntou, 400 milhões de reais do Estado é muito dinheiro? Porque eu fico pensando se a sua tranquilidade aumentou porque vai ter 400 milhões, ou se acabou porque foi todo mundo em cima dizendo, eu quero um tiquinho. No bom sentido, quer dizer, para prefeitos e tal, porque no mesmo dia estava havendo uma passeata de prefeitos lamentando a falta de condição de pagar. Eu fiz um debate com 3 ou 4 da região metropolitana, nenhum garantiu se vai pagar o 13º salário. Bom, Geraldo, é muito importante esclarecer isso. O ano foi muito difícil, está sendo para todos os governadores, para todos os prefeitos. É só olhar as notícias que nós temos de outros estados, de outros municípios. Claramente, gente que não vai conseguir pagar 13º, pessoas que estão com muito atraso de fornecedores. Nós estamos nos adaptando à realidade. Nós tínhamos previsões diferentes da que estão acontecendo. Nenhum mais pessimista analista econômico disse no começo do ano que nós íamos ter um PIB negativo em 3 pontos percentuais ou mais, como pode ocorrer ainda. Então nós tivemos que nos adaptar ao longo do ano com frustrações de receitas de mais de R$1 bilhão. Então isso nos levou a buscar fazer os cortes necessários, buscar alternativas de receita. Isso está sendo feito, é um trabalho contínuo que não vai parar. E nós vamos fechar o Estado e vamos começar 16 melhor do que nós começamos 15 em termos de equilíbrio das contas públicas. A partir daí, é garantir a manutenção dos serviços, é garantir os hospitais funcionando melhor, é garantir as escolas com as estruturas adequadas, é buscar dotar as polícias de equipamentos e continuar a fazer com que o enfrentamento de crise seja com equilíbrio. Quanto a essa venda da folha, que é um ativo importante, que já foi de 5 em 5 anos, nós temos a condição de vender para quem se interessa, para os bancos, tanto públicos como privados. Nós temos uma expectativa aí mínima de arrecadar algo em torno de 500 milhões, que pode ser mais se houver uma disputa por um ativo que é importante, é um ativo que tem o seu valor, que é a folha de pagamento do Estado de Pernambuco, uma folha de quase 800 milhões de reais por mês. E a gente espera ter essa receita adicional, mas nós já tivemos uma preocupação desde 2010 de que esse dinheiro fosse utilizado em infraestrutura, e nós vamos continuar fazendo isso. Então, esse dinheiro a partir de 2016 vai ter sua destinação para obras que são importantes no nosso estado, obras hídricas. Nós todos sabemos das dificuldades hídricas que Pernambuco tem, que o Nordeste está sofrendo, e estamos indo para um 5º ano de seca pelas previsões aí que são nos repassadas por nós. Então vamos precisar avançar muito nas obras hídricas de convivência com o semiárido, de convivência com a estiagem. Vamos precisar fazer recuperações de estradas, tem muitas estradas ainda que precisam de intervenções claras do governo. Temos que fazer intervenções nos prédios públicos, na saúde, na educação, na segurança. Então, vamos utilizar esses equipamentos, esse dinheiro da folha para a infraestrutura, o investimento. Isso gera emprego, isso gera renda, e isso é o que dá a garantia e melhoria da qualidade de serviço que a gente quer ofertar para a população de Pernambuco. Fernando, já libero o senhor para os meus amigos, mas eu estou vendo o doutor Roberto Tavares sorrindo, eu não ri há uns 6 meses, e a impressão que me dá é que com esse dinheiro que o senhor vai receber, vai fazer aquilo que eu acho que é a coisa mais criativa que pode acontecer no Estado nos últimos tempos, que era absolutamente imprevisto, ninguém sonhou que isso fosse acontecer, de repente essa possibilidade da água pelo avesso. A gente sempre pensou da água daqui para lá e teriam água de lá para cá, vinda de Palmares. A essa altura, posso dizer que está assegurado? Tá sim, Geraldo. A adutora do Agreste, que é a solução que vai dar uma sustentabilidade hídrica maior para essa região, que tem um pior balanço hídrico da América do Sul, ou seja, quantidade de água para quantidade de pessoas, é o Agreste pernambucano. E a obra que daria uma sustentabilidade hídrica melhor é a adutora do Agreste, que depende do ramal do Agreste, que depende da conclusão da transposição. Ou seja, a transposição está com algo em torno de 80%, ainda tem 2 anos de obras, pelo menos. O ramal do Agreste nem começou. A adutora tem pontos já concluídos e pontos que ainda precisam ser concluídos. A gente tem a expectativa
dada pelo Ministério da Integração Nacional que em 2016 o fluxo financeiro vai aumentar, porque hoje o fluxo financeiro está muito pequeno para essa obra. Então nós temos que ser criativos, que não dá para esperar 2018, 2019, 2020 para termos água na região. Então, a partir de um estudo que foi feito pela Compesa, junto com a Secretaria Executiva de Recursos Hídricos, se verificou que aquelas barragens que foram construídas originalmente para a retenção de acidentes naturais, como ocorreu em 2010 na Mata Sul, pudesse agora, após a sua quase conclusão, a maioria já está quase concluída e que já está com possibilidade de reter água, que essa água seja trazida ao invés, como você falou, para o Agreste. Então, já estamos iniciando obras para, agora no final do ano, para trazer água de Pirangi para o Agreste, e vamos iniciar em breve, agora no começo de 2016, para trazer água também de Serra Azul para o Agreste e minimizar, não vai solucionar, mas vai realmente minimizar, que a gente possa atravessar 2016, que tudo indica que é um ano de seca novamente, em melhores condições do que nós temos atravessado nos últimos anos. Para você ter uma ideia, Geraldo, nos últimos 4 anos, nós tivemos metade do volume de chuvas que normalmente tem a região Agreste e a região do Sertão. E não quer dizer que quando chovia muito, chovia o suficiente. Então, é uma situação muito crítica que faz com que tenhamos a priorização necessária e não tem outro bem maior para a população que não seja água. Eu não consegui ainda encontrar um que a gente tenha que ofertar, entre escolher entre determinadas ações, a gente tem que sempre priorizar a água, e a água vai estar dentro das prioridades do nosso investimento permanentemente, até o Estado ter uma sustentabilidade hídrica que atenda aos anseios básicos da população. Com essa água de Palmares, o senhor já sabe quantas cidades poderá atender para o lado de cá? Chega até a Pesqueira? Pode chegar. Agora vamos fazer de acordo com a vazão, de acordo com a necessidade, de acordo com os estudos que vão ser a cada momento. Se tiver determinadas barragens que abasteçam alguns municípios com melhor condição, a gente vai fazer um mecanismo para que chegue água em todos os municípios, mas que chegue também equilibrada, porque não tem que ter um município com mais água que outro. A gente tem que ter um equilíbrio nessa questão, que é uma questão muito séria, que é uma questão de qualidade de vida e de vida mesmo para as pessoas. Mancheta Santos. Governador, bom dia. Na nossa região, nós tínhamos Itapetim com 2 anos e 6 meses na lata d'água. Brejinho, 8 meses também no carro-pipa, lata d'água. Semana que passou, a barragem do Rosário, localizada em Guaraci, com capacidade de quase 40 milhões de metros cúbicos, entrou em colapso total. E aí, deixou sem água. E Guaraci, Ingazeira, Tuparetama e São José do Egito, que eram servidos por uma adutora construída ainda já por Eduardo Campos, que antes ela só atendia Iguaraci. E agora, dessas 4 cidades, 3 já estão no carro-pipa. Né? E São José do Egito, a Compesa Regional nos informa que entra a partir do final do mês também no carro-pipa. Então, ao invés de 2, vão 6 cidades para carro-pipa na nossa região. Solução seria o quê? A conclusão dessa segunda etapa da adutora do Pajeú, trazendo água do Rio São Francisco, que ela chega em Afogados e já existiu a adutora, que Afogados já mandava água para Tabira pronta. Então, ela concluída até São José do Egito, aí faz o que Geraldo está dizendo, pelo avesso, ou inverso, como o senhor falou, usando a mesma adutora para receber água, captando em São José e fazendo o caminho contrário, levando Tuparetama, Ingazeira e Iguaraci. Só que eu sei que é uma obra federal, o DENOX que está cuidando, mas e o governo do estado, através da Compesa, o que é que está fazendo? Porque a previsão era de conclusão no meio do ano. Nós estamos em novembro, essa obra não foi encerrada, segunda etapa. Então o governo do estado o que está fazendo para diminuir o sofrimento dessas famílias que estão com uma lata d'água na cabeça agora em Guaraci, Ingazeira, Tuparetama e logo São José do Egito. Pô, gente, você está com um diagnóstico preciso aí da sua região, você sempre sabe tudo o que está acontecendo aí na região do Pajeú. Isso é muito importante para esclarecer bem a população. É uma obra do DENOX, é uma obra que já deveria estar pronta, mas não foi concluída ainda. A gente sabe das dificuldades, até São José do Egito, isso deve estar sendo equacionado em breve. E a gente espera também ter condição de levar Tuparetama, Ingazeira, Iguaraci, como você bem falou, essa água. Nós estamos pressionando o DENOX.
Se precisar de aporte de recursos estaduais para algumas ações complementares que não estejam previstas nesse plano federal, nós vamos fazer. Nós estamos fazendo uma pressão muito grande junto à companhia elétrica, ela tem nos ajudado para instalar logo pontos que já podem ser instalados, e ela se comprometeu ainda em 2015 a resolver algumas questões. E vamos continuar trabalhando para que os municípios que estão mais graves ainda, Tapetim, Brejinho, a gente tem lá embaixo a questão do Triunfo, de Santa Cruz da Baixa Verde, que realmente precisa de uma atenção, porque hoje tem colapso total, ou seja, nem estão abastecidas as áreas urbanas com carro-pipa, e a gente não vai deixar de garantir também para essas cidades a água. Então, é um diagnóstico ainda que a gente precisa estar muito em cima, muito em frente, mas a gente sabe da nossa forma de atuar, e a gente não vai deixar que entre em colapso. A gente vai garantir, enquanto as obras não estiverem prontas, que chegue água lá. Então, logo essas obras estejam prontas, a gente vai fazer qualquer ação complementar para melhorar e para dar potencialidade a essa obra, que é uma obra muito importante para o Pajeú, a gente sabe que é também uma região que vem sofrendo há muito tempo com esses efeitos da seca. Fala o Agreste, com o Nilton. Bom dia, governador, bom dia, colegas Anchieta, Geraldo. Inclusive, Geraldo, agradecer por aquela questão de contratar da peso de ouro para dobrar o peso. Não sabia, não tinha essa informação ainda. Você não está sabendo de nada. Tem muito mais aí. Mas, governador, a crise hídrica, a falta d'água, a seca, são assuntos notórios e eu acredito que de total conhecimento do senhor. E nós fizemos aqui um levantamento na região sobre a situação hídrica, em especial a região agreste, a cidade de Caruaru, que tem problemas que eu acredito que seja do seu conhecimento, Belo Jardim. E na cidade de Pesqueira tivemos informações, de acordo com a Superintendência Regional, que algumas barragens aqui da cidade já estão em colapso. A principal barragem que fornece água hoje para a nossa cidade, que é Pão de Açúcar, ela já não está mais com a capacidade desejada, ela já está bem abaixo do esperado. E além disso, temos um problema aqui na questão da distribuição da água. A estação de tratamento ela já não comporta mais a demanda da cidade. A ramificação da rede de encanamentos, a cidade desenvolveu bastante em relação à estrutura que é antiga. Então a gente gostaria de saber do senhor os investimentos dessa área, essa área de estruturação, não só de Pesqueira, mas também das cidades, porque a água vai chegar, mas os problemas ainda vão continuar com relação à distribuição de água para a população. Bom, você também está bem conhecedor da sua região, isso é muito bom para o debate. Os níveis dos reservatórios estão muito baixos. Você falou aí de Pão de Açúcar, estão por 7% apenas. Então isso mostra claramente que vamos ter dificuldades aí caso as chuvas não cheguem de maneira mais satisfatória do que vem ocorrendo nos últimos anos. E as ações, enquanto se aguarda a solução definitiva, que é a doutora do Agreste, como eu falei, não dá para esperar, porque não vamos esperar 4 anos ainda, ou 5 anos para que esteja na sua completude. A gente precisa fazer ações. Então, nós estamos vendo todas as ações complementares, como a gente está vendo, trazer água da zona da Mata Sul para o Agreste, para dar uma melhoria, ver onde tem uma condição hídrica melhor para a gente fazer as inversões necessárias de água chegar nas cidades. Eu vou ter que continuar fazendo ações que são fundamentais num período como esse, de continuar construindo poços e buscar fazer com que os dessalinizadores funcionem bem naqueles poços onde a água não é da qualidade adequada e precisa de dessalinizador. Nós estamos investindo muito em levar cisternas para as casas, para que haja uma convivência melhor com a questão dos rodízios, com a questão do tempo de chegada de uma água e de intervalo entre a não chegada da água. Nós estamos realmente buscando fazer sistemas simplificados de abastecimento na zona rural, a partir desses poços construídos, para que efetivamente não se dependa de água vinda de barragens. Então é um conjunto de ações permanentes, é um conjunto de investimentos que nós vamos continuar fazendo, muito atento, sabendo que não vamos ter água todo dia nas torneiras da região do Agreste nos próximos anos, mas que vamos tentar minimizar e conviver com esse período chuvoso. E vamos continuar investindo nas ligações, mesmo sem ter a água, porque quando a água chegar a gente vai precisar das ligações também. Então nós temos um ProRed, que é o sistema para interligar os domicílios.
em pesquisa cerca de 30 milhões de reais num projeto que está sendo finalizado. Então, logo isso é finalizado, nós vamos começar essa obra. E é isso, é com trabalho, é com planejamento, que tão logo finaliza esses projetos estruturais da transposição, os ramais que precisam ser feitos, até iniciados alguns, a adutora do Agreste e as soluções que nós sempre estamos apresentando em parceria com o Ministério da Integração Nacional, para que a gente possa conviver melhor com isso. Você tem uma ideia? O ramal do Agreste custa 1.200 bilhões. É uma obra que foi licitada, que não saiu ainda, não foi dada a ordem de serviço. Nós propomos ao Ministério, na última reunião, e tivemos um aceno positivo, de em 2016 iniciarmos uma obra intermediária, uma obra que possa já puxar água da transposição de imediato, sem esperar 2020, que seria a previsão do ramal do Agreste, e uma obra a partir do Mochotó, uma obra que vai custar menos de 100 milhões e que vai resolver provisoriamente uma solução. Então é isso que a gente está buscando sempre com nossas equipes, trabalhar e ver a forma de realmente chegar e de conviver melhor com isso, sabendo da necessidade de esforços, de atenção, de investimento e de priorização. Agora, eu quero enfatizar, a priorização para acharmos soluções que dê qualidade de vida em relação à água à nossa população, ela vai continuar existindo e nossas equipes estão totalmente orientadas para cumprir esse objetivo. Governador, a gente sabe que o Estado hoje é muito estruturado com relação a esse estudo de climas, o senhor tem uma secretaria que cuida disso. Que informações o senhor pode nos passar das suas conversas com os seus técnicos com relação ao ano que vem? Como é que vai ser esse ano que vem em chuva? Bom, Geraldo, as previsões, elas sempre mudam. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Infelizmente, nos últimos anos, todas as previsões foram para pior. E a previsão de 2016 é uma previsão de um ano muito ruim. O El Niño, que é esse fenômeno que tem aquecido o Pacífico, esfriando o Atlântico, ele já aconteceu, esse fenômeno, e a repercussão dele é para frente, principalmente iniciando agora nessas chuvas que começam em dezembro normalmente, quando começam no sertão. Então a previsão de 2016 é uma previsão de uma quantidade de chuvas pequena, uma quantidade de chuvas que pode ser até pior do que foi o ano de 2015. Bom, vamos pedir o intervalo agora e na volta a gente, se possível, sair da água, a gente sai para outras coisas. Se não for possível, a gente continua na água, a gente retorna já já para o debate.